Olá pessoal, meu nome é Luciano Bravo e bem-vindo ao 12º vídeo da série sobre aporte de capital internacional. Estamos gravando nesse local maravilhoso, com uma música de fundo do Elvis Presley, e esse vídeo será sobre FAQ, perguntas e respostas frequentes sobre o processo de aporte de capital. E aí eu pedi a colaboração de alguns amigos que fizeram perguntas, geralmente feitas a eles por clientes, e agora vou ler e respondê-las. A primeira é: a incidência de juros se dá sobre o valor total do projeto desde sua aprovação ou de acordo com a liberação dos recursos, de acordo com o cronograma de aportes previsto no Business Plan? A pergunta vem do Marco Orcel. Obrigado, Orcel. A taxa de juros vem sobre o valor do crédito inteiro, independente de como ele é liberado. Geralmente, por isso que é muito importante fazer um cronograma físico-financeiro adequado, porque quando o fundo libera ao processo de crédito, geralmente o loan agreement é feito sobre toda a operação. Então, sim, os juros incidem sobre todo o processo, independente dos momentos de liberação do crédito. A segunda pergunta: o valor pago para a estruturação do aporte de capital, existe alguma possibilidade do recurso após o pagamento ele não ser aprovado e o empresário ficar no prejuízo? É o amigo Rony que pergunta. Rony, não há essa possibilidade. Em processos sérios como os nossos, só são aceitos clientes que têm capacidade de ir até o fim da operação. E lembre, deixando claro, o que o cliente paga é apenas despesa, e despesa é consumida durante o processo. Por isso que um advisor sério como nós só aceitamos operações elegíveis. Então eu te respondo, esse tipo de problema não acontece. Terceira pergunta: passivos tributários e fiscais podem impedir a obtenção do crédito? Não. Aliás, uma das maiores vantagens das operações internacionais é serem imunes a problemas de dívidas aqui no Brasil. Então, o cliente hoje que já não consegue mais tomar crédito, que está em reestruturação, RJ, o caminho é o aporte de capital internacional, o que nós fazemos. Quarto, para as operações Private Hard Lender, não é primordial provar capacidade de pagamento do cliente. Mesmo assim, esses débitos tributários não inviabilizam a demanda? Essa é a pergunta do amigo Hélio. Não, Hélio, não inviabilizam. Nas operações Hard Lender, que são uma das melhores operações que tem, toda operação foca na garantia real. E se o cliente não pagar, ela será o liquidante dessa dívida, desse crédito. Então, todo Hard Lender analisa bem a garantia real antes de aprová-lo. Quinta pergunta: quais as maiores dificuldades e paradigmas do empresariado brasileiro em relação à possibilidade de aportar capital internacional e qual a estratégia para superá-las? Do amigo Rodrigo. Rodrigo, olha só, a maior dificuldade que encaramos hoje é a falta de conhecimento do empresário middle, que um processo de aporte internacional funciona muito bem e que esse dinheiro pode entrar no Brasil. E o que estamos fazendo para superá-lo é esses vídeos, a informação que eu, você e outros que trabalham conosco levamos até o cliente. Ou seja, eu sou empresário há 25 anos, você também é empresário há mais de 2 décadas, e o que precisamos é buscar informação e mudar a maneira de aportar capital. Então não existe paradigma, existe falta de conhecimento, estamos aqui para resolver isso. Sexta pergunta: poderá haver algum problema para transferir o valor aportado para o Brasil? É o Ivaldo, amigo Ivaldo, que pergunta. Não há problema. Toda operação feita de maneira séria, todo esse recurso entra pela 4131 sem problema nenhum. E que fique claro isso, só há problema quando o dinheiro não tem origem, coisa que não é o que fazemos. Todo o recurso que nós fazemos tem origem em bancos e fundos sérios nos Estados Unidos e na Europa. Então, todo o dinheiro aportado entra no Brasil, sim. Sétima pergunta: quais são as moedas correntes dos contratos e como podemos assegurar contra a variação? Pergunta do Ivaldo também. Ivaldo, geralmente as moedas em nossos contratos é o dólar e o euro, e o cliente pode sim utilizar um hedge cambial para se proteger. Ele precisa solicitar isso no início da operação, ou ele contrata a parte pelo banco internacional ou nacional, que nós podemos indicar o que ele pode procurar. Oitava pergunta: é possível que uma ou mais empresas se unam para fazer uma operação internacional? É meu amigo Flávio que pergunta isso. Geralmente o Flávio sempre me pergunta: Luciano, é necessário se tem 2, 3 empresários se unirem numa SPE para fazer o processo? Não. Toda constituição entre empresários, entre sócios, para aportar capital tem que ser feita internacional. E isso é feito por nós na criação da estrutura jurídica da LLC que vai aportar o capital. Então eu digo, se você pensa em criar uma empresa para aportar capital, não faça. Faça dentro da operação de crédito, por mais que isso una 1 ou 2 ou 3 empresas diferentes. Lembrando que não podemos ter muitas empresas. No máximo aí
2, 3 representantes de cada empresa no máximo. Nona pergunta: instituições sem fins lucrativos podem acessar operações internacionais? Crédito. É a pergunta do Ivaldo também. Olha só, a instituição diretamente não. O que precisa é criar uma outra empresa para que essa empresa possa aportar o capital. E onde cria essa empresa? Lá fora, Estados Unidos e Europa. Então, se é uma igreja, se é um time de futebol, ou seja lá uma instituição sem fins lucrativos, ela pode usar as operações de crédito internacional? Pode. Mas elas precisam criar uma empresa coparticipada dentro do processo de crédito para aportar esse capital e depois ele faz o ingresso na instituição que precisa. Então, é possível sim, desde que use esse mecanismo. 10ª e última pergunta é: quando o fundo aprova a operação, ele geralmente faz algum tipo de reavaliação com avaliadoras do conhecimento dele na garantia oferecida pelo cliente? Quem pergunta isso é o amigo Cláudio Gadioli. Sim, Gadioli. Todo fundo, no procedimento de crédito, ele dispara uma contraavaliação para, obviamente, validar se aquela garantia tem mesmo aquele valor fornecido pelo cliente, através de uma avaliação que o cliente forneceu, um termo de valoração. Por isso que nós sempre dizemos, uma avaliação bem feita é a chave de um grande aporte de capital internacional, porque depois ela será revalidada pelo fundo no processo de crédito. Bom, eu me despeço aqui, agradeço a todos esse salão lindo, essa voz do Elvis Presley ao fundo, agradeço todos os amigos e parceiros que colaboraram e fica essa série de 12 vídeos que dão 1 hora de informação sobre o processo de aporte de capital internacional. Vamos fazer um Brasil mais forte, trazendo recursos para esse país, investindo nas empresas aqui para que elas se desenvolvam de maneira financeiramente sustentável. Fiquem com Deus, uma ótima semana.